Então, a gente combinou semana passada de fazer a cartinha no final, a prática da Dioralifax. Mas a gente pode começar também fazendo uma prática bem simples de check-in, assim, né? A gente pode, quem quiser pode começar sentindo o corpo um pouco, assim, fazendo um carinho no corpo. Traz a cabeça em cima do pescoço, tem, se a gente pegar com a mão assim, tem dois pontinhos aqui, ó, que é bem bom de relaxar, de massagear com bastante cuidado. E daí, faz uma varredura assim no corpo, do lado, as pernúteas, onde alcançar. Aí pode girar um pouquinho os ombros, tudo com muito cuidado, né, amores? Pescoço, um pouquinho. Daí quando o corpo quiser, aí deixa ele se acalmar. E sente o corpo, sente os apoios no chão, na cadeira. É bom a gente se familiarizar com uma prática de quietude, né? De aquietar a mente, o corpo, tudo mais. Fala, tudo. Mas ao mesmo tempo, tudo bem vivo. Não agitado, mas vivo. Sente bem os apoios do corpo e deixa aos poucos a consciência preenchendo todo o espaço do corpo. Sente a vibração ao longo do corpo, sente a respiração. Colhe todas as informações que o campo tátil está trazendo para você. Olha a atenção de tudo que não é aqui e agora na inspiração e solta dentro do corpo na expiração. Criando espaço interno, onde tudo pode surgir e desaparecer sem que você precise fazer nada. Sensações no corpo podem surgir, cessar, os sons podem surgir, cessar. E todos os fenômenos mentais, pensamentos, impulsos, emoções, deixa tudo surgir e cessar, ganhando cada vez mais espaço. Se conecta com a espaciosidade infinita da consciência, onde todas as aparências podem surgir e podem desaparecer, sem que o espaço em si se perturbe. Tanto que a gente chega até a se sentir aliviada, assim, de oh, tem espaço para tudo. E esse espaço está completamente permeado pela nossa presença amorosa, cuidadosa.
E aos pouquinhos vai abrindo os olhos, incluindo todas essas pessoas queridas que estão espalhadas pelos quadradinhos aqui. Muito bem, amores. E aí, Juju? Tá bem? É. As good as possible, né? Então tá, meus bens, vamos. Sei que semana passada a gente leu uma frase do livro e ficamos nela, né? Mas não tem problema nenhum, tá bom também. Mas hoje vamos ver se a gente avança. Cadê o Kim? Vamos lá. Estamos no capítulo 18. Hum. A Juju falando que a Carol tá morena. A Carolzinha tá bronzeadinha. Vamos lá, então. O marco da não criação. Então, a gente ficou a semana passada nessa instrução do Rinpoche, né? A primeira instrução de prática que Rinpoche me deu foi não crie. Ele me disse, deixe sua mente em seu estado natural. Faça nada. Quando os pensamentos e sensações surgirem, apenas deixe que surjam. E quando eles se forem, apenas deixe ir. Não tente manipulá-los. E depois partiu para o Tibete por 6 meses. Eram assim os retiros, né? Antigamente, sim. Os professores vinham, davam uma instrução curta, um ensinamento curto, deixavam o aluno lá fritando com aquilo e ia embora, né? Depois, um tempão, voltava, e aí, tal e tal. Ou então o aluno voltava para o professor, né? Então foi assim com a lama. Então a instrução do meu professor, não crie, se apresentou para mim como um koan. Koan, para quem não tem familiaridade com o Zen, né? Muita familiaridade, assim, ou um pouquinho, que no meu caso eu tenho só um pouquinho, então mais ou menos eu sei o que é um Koan, né? Um Koan é uma instrução que dá um nó na mente conceitual, assim, basicamente. Não tem saída, não tem resposta, né? A mente conceitual não consegue responder, não consegue dar solucionar, né? Mas não faz a menor diferença, porque o importante é o processo, é onde que aquela frase nos atira, né? Ainda que seja num grande não sei, assim. Procurando aqui uma presilha para o meu cabelo. Tá bom. Então, para ela, essa frase foi como um koan, né? Se o mundo da nossa criação acontece por meio do processo de objetificação, o que acontece quando paramos de objetificar, né? Então, lembra esse termo objetificar, né? É como se a gente pudesse. Como se a gente pudesse, não, é o que a gente sempre faz, né? A gente recorta uma fração assim da nossa experiência, cada momento, e aquilo passa a ser algo, né? E se isso passa a ser algo, então tem um eu que observa o algo. Então surge a dualidade, objeto-sujeito, né? Mas como é que seria não fazer isso? Né? Como é que é não fazer isso, né? Se apenas deixarmos que as coisas sejam, em vez de tentarmos manipulá-las, embelezá-las ou suprimi-las, qual será o nosso papel na criação das nossas vidas? Então, esse tipo de questionamento deu início à minha investigação pessoal sobre a natureza das coisas. Então, esse é o tipo de pergunta que a gente não deveria tentar responder de uma forma definitiva e pronto, próxima pergunta, né? Seria uma experimentação contínua, né? Quanto mais a gente se dedicar a experimentar uma possível resposta, né? Mais profundamente aconteceria isso, que é como a Lama está dizendo, a investigação pessoal sobre a natureza das coisas. Tem resposta para isso, a gente pode encontrar nos livros, mas não adianta nada,
Porque a gente vai continuar fazendo a mesma coisa, a gente vai continuar não sabendo como seria não fazer isso, né? Então, uma investigação que continua até hoje. Ó, a lama, Elizabeth falando, né? Uma investigação que continua até hoje, que é uma das razões pelas quais estou escrevendo esse livro. Quando exploramos as coisas, encontramos muitas aventuras ao longo do caminho. Deixe-me contar uma das minhas. Então vamos lá, vamos ver a historinha da lama. Ah, não, isso não. É o título, o subtítulo aqui. Muitos anos atrás, troquei minha vida cheia de distrações e com uma apertada agenda na cidade pelas montanhas de Creston, no Colorado. Por coincidência, que não é muito, não deve ser coincidência, porque Creston é onde o Lama Wallace também construiu o centro de retiro nosso, né? Da nossa sanga. Tem o centro do desencontro, tem o centro do Lama Santen, oh, desculpa, Lama Santen ainda não, talvez, pode ser que tenha o SEB Creston daqui a pouco, mas ainda não. Mas o centro do Tsoknyi Rinpoche, quer dizer, e várias outras tradições, assim, que eu nem sei nomear. Mas Creston é um lugar que deve ter alguma coisa ali, porque todos os centros de Dharma assim, vão para lá em algum momento. Creston é um lugar grande e solitário. Diz o Lama Wallace que é um lugar parecido com o Tibete. É uma planície, assim, não é alto, mas é uma planície, assim, né? Com umas montanhas bem no fundo, assim, então, e árido, frio para burro, é bem parecido com o Tibete, assim. Então, Crescent é um lugar grande e solitário, não é um lugar que alimente o apetite habitual que temos por atividades. A única coisa que Crescent realmente oferece é um monte de espaço. Deve ser maravilhoso, né? Porque é justamente o que falta para nós internamente, né? Então, durante os meus primeiros meses lá, eu fiquei deprimida. Olha que linda a minha xícara, Lili. A Lili que fez essa xícara minha aqui. A verdade é que eu não sei sequer se poderia chamar aquilo de depressão. Não se tratava do sentimento letárgico e sem propósito, do qual ouvi muitas outras do que eu ouvi outras pessoas falarem. Era uma dor, como um zunido, que não era sonolenta nem embotada. Ao contrário, ela gritava: Acorda! E eu não conseguia me afastar dela, não importava o que eu fizesse. Essa dor tomou conta do meu corpo inteiro de tal forma que quando eu tentava me mover, tudo doía. Pressionei aquele meu corpo possuído em uma cadeira e sentei ali sem me mover ou fazer nada pela maior parte de cada dia. Até que o sol começava a baixar no céu, a luz ficava mais suave e a margem dura da dor descongelava, me levando para um estado de profunda paz. Então eu acordava subitamente antes do amanhecer para começar tudo de novo. Todas as manhãs eu acordava para me confrontar com essa coisa. E todos os dias, por mais de um mês, eu tive a oportunidade de encarar a minha inabilidade em consertar essa coisa e funcionar de uma maneira que me fosse familiar. Tem isso, né? Lembra quando terminou a pandemia? A gente queria voltar ao normal, né? A gente tem uma tendência a querer sempre voltar para alguma coisa que é familiar pra gente, né? Só que a Lama não estava conseguindo. Então, sinceramente, foi uma das maiores oportunidades da minha vida. Tentar criar uma situação confortável para mim mesma não funcionou. Tentar me distrair, manipular a situação ou chegar a conclusões a respeito dela não ajudou. Mas quanto mais eu desistia de tentar consertar as coisas, mais eu conseguia relaxar no olho do furacão. E o que era essa coisa? Eu nunca saberei. Quem que pode localizar algo tão escorregadio e insubstancial, tão profundo e esquivo? O ponto é que eu comecei a apreciar a energia natural e a vitalidade da minha própria mente. E eu não queria fugir disso. De fato, eu me sentia viva. E o olho do furacão se tornou o lugar onde eu queria estar. Então, frequentemente eu relembro a instrução do Rinpoche: não crie. Para onde ele estava me direcionando? A conclusão é que ele estava me guiando em direção a uma experiência que não foi criada por meio de objetificação. Uma experiência além de exagero e negação. Em suma, ele me apontava a verdade natural e sem artificialidade da ausência de fronteiras e a sua rica expressão criativa. Muito interessante, né?
a inspiração. Na família na qual eu cresci, só um pouquinho, deixa eu só voltar comentar uma coisinha rapidão. Eu estou trazendo um livro da Jetsuma que chama Coração Heróico, eu e a Elozinha. E aí, um dos primeiros são as 37 práticas do Bodhisattva. É um texto clássico de Lojong, né, de Treinamento da Mente, que a Jetsuma está comentando. E uma das primeiras, nos primeiros, talvez a primeira frase, primeiro verso, né, dos 37, recomenda que a gente vá para um lugar, abandone tudo e vá para um lugar solitário. Abandona a nossa terra natal, na verdade, ele fala, né? Abandonar a nossa terra natal, que não é necessariamente físico, mas no fundo eu acho que sabe? Porque é difícil, né? Fazer esse processo de abandonar tudo que é familiar, que é isso que essa é a instrução, abandonar tudo que é familiar para nós, né? Sem de fato sair do lugar onde a gente está e onde a gente viveu a vida inteira, né? Então tem esse sentido assim na verdade tem esse sentido mais profundo de abandonar tudo que é muito familiar para nós, né? Onde as coisas surgem já prontas e objetificadas e tudo no seu lugar, tudo com seus sentidos, né? Com seus significados. Não é assim pra gente quando a gente nem se dá conta disso, na verdade, né? Mas quando a gente está no lugar onde a gente sempre esteve e onde a gente se sente muito familiar, tudo é muito familiar, as coisas já estão todas meio que no lugar, prontas, né? Não surge esse estranhamento aí que a Lama Elizabeth está falando. Oi, Darcy, tudo bem, meu bem? Primeira vez que o Darcyzinho tá vindo nessa praia, nem entendo isso. Como é que pode isso acontecer? Mas tudo bem. Eu já li o livro, É, né? já li o livro, já participei de um grupo de estudos, mas com vocês é outro livro, é o- Outra lama. Obrigado. Então, a gente não nota muito isso, mas teve muito tempo atrás eu pensava assim, como é que seria esse lugar onde eu moro, esse bairro onde eu moro, que eu morei a vida inteira não, mas 30 anos eu moro aqui nesse mesmo lugar? Como é que outras pessoas enxergam esse lugar, né? Será que elas acham que é bonito? Será que elas acham que é feio? A gente não enxerga mais. Aquilo tá muito pronto pra gente, né? Então, essa instrução de abandonar a terra natal dos grandes praticantes, no fundo, eu acho que tem esse propósito, né? De tirar esses apoios nossos que a gente sente que tem, né? No espaço externo, assim. E causar esse estranhamento que a Lama tá dizendo, assim, que você não consegue definir nada, as coisas não estão. Não tem fronteiras, né? Deve ser esse efeito, assim, que os ensinamentos tentam nos apontar, né? Esse tipo de efeito, assim. Mas deve ser dureza, né? É o que a Lama estava dizendo, assim. Então, inspiração. Na família na qual cresci, pessoas criativas eram sempre consideradas as mais interessantes. Arte, música e literatura eram expressões altamente valorizadas de uma sociedade. Criatividade era uma coisa boa. Então, não criar desafiou a minha recente compreensão do que a prática deveria ser. E eu tive de repensar a criatividade em geral. Pessoas do mundo da arte, da música e da literatura sempre falam sobre a inspiração. A musa inspiradora, né? Quem que é ela, afinal? Estou bem certa de que ela não é a voz que entra em nós e antes de P e B, use M, né? Não sei o que tá no inglês aqui, porque não é no inglês isso, né? A Lia teve que se virar aqui. Mas antes de P e B, use M. E eu não acho que ela nos diz o que faz, a criatividade, né? Não nos diz o que fazer. E eu não tenho sequer certeza se ela realmente nos inspira. Estou começando a achar que criatividade genuína emerge quando damos um passo para trás e paramos de criar, paramos de fazer. Porque se a gente não der esse passo para trás, a gente vai continuar repetindo mais do mesmo, talvez com um detalhezinho, né? Talvez a Lili saiba disso, né? O que é você dar um passo para trás para poder, de fato, criar, né? Usar, de fato, a criatividade, né? Desse espaço, a partir desse espaço aberto. A Carol falou que tá assim, I before E
except after C. Putz, eu não sei o que quer dizer isso. I before. O I antes do E, exceto depois do C. Depois eu vou pensar o que significa isso. Mas no português seria isso aí. É uma regra, né? Enfim, é uma regra. Então, a gente, para criar a criatividade verdadeira, né? A gente precisaria dar um passo para trás e olhar para as regras, né? E aí soltar as regras. Só que as regras não são tão óbvias como antes de P, B e M. Ou menos ainda no inglês ali, né? Não são tão óbvias assim. Que regras que a gente, sem perceber, a gente segue. E que impede a verdadeira criatividade, né? Então, acho que a inspiração. Já, Oi? posso fazer uma pergunta? Não, claro, Pri. Fala, meu bem. Assim, ó, ela tá falando da criatividade, né? E me lembrou de algo que às vezes eu tô praticando, tô fazendo uma prática da respiração, por exemplo, né? Uhum, E aí, de repente, me vem um pensamento, vou dizer assim, sedutor, porque vem tipo uma ideia de uma coisa que eu não tinha percebido, me uhum, vem uma clareza às vezes, e aí eu fico sempre naquele dilema, assim, sabe? Se isso é a minha mente querendo para uma coisa muito interessante, ou se eu dou um espaço para isso, porque às vezes eu falo, nossa, é uma coisa que eu não tinha percebido, não tinha sentido, e às uhum, vezes eu tenho sensações que elas são, tipo, boas, né? uhum, Assim, e aí eu fico pensando se a minha mente é fugindo da prática ou se é algo que acontece, como que essas coisas que surgem, que a mente uhum, cria assim na prática, como que a gente lida? uhum. Pri, eu acho que assim, olha, algumas práticas, ou em alguns momentos de uma prática em que a gente aquieta um pouco o blá 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 mais superficial assim da mente, né? Aquieta o corpo e tal, elas levam a gente para esse lugar de onde surgem esses insights aí que você está dizendo, né? É, que podem virar uma distração, porque podem virar uma coisa que sempre acontece, né? A gente para um pouquinho, daqui a pouco, uau, olha só, nunca tinha pensado nisso. Isso vira um hábito. Aí acho que a gente não deveria se deixar seduzir tanto, assim. Mas pode ser, na prática, budista, os insights que nos interessam, mesmo, né? Não são sobre como que a gente vai fazer as coisas comuns que a gente sempre faz, né? Mas são insights sobre algo que tem de mais profundo em nós, assim, sobre a natureza das coisas, a natureza da nossa mente, né? Então podem surgir insights assim, nossa, realmente os pensamentos não têm nenhuma substancialidade, eles vêm e vão, né? Então esses insights nos interessam, né? Agora, insights assim, tipo, eu acho que vai dar, é, sei lá, vai dar esses números X, Y, Z lá na Mega Sena, aí já não, acho que não vale muito, né? E se for um hábito que vai se repetindo, não vale a pena seguir. Mas você que vai saber, Pri. Se for uma coisa muito importante, você pode registrar aquilo, né? E deixar aquilo assentar. Pode ser que aquilo perca completamente o sentido, porque tem coisas que fazem muito sentido na hora, depois não fazem mais sentido nenhum, né? Você fala, da onde que eu tirei essa ideia, né? Ou pode ser que não, pode ser que seja realmente uma coisa importante, né? Um insight importante. Depois retoma, reflete, faz o que tem que fazer, né? É só um cuidado, Pri, eu acho, assim, que a gente tem que ter. Porque realmente a mente vai fazer isso, né? Vai produzir coisas, a gente vai ficar fazendo e vai se perder da prática, né? Continuar Sansarão Basics. O que você acha, Pri? É bem isso mesmo. Mas eu ainda não tenho toda essa profundidade, igual eu vendo aqui a lama, né? É, Daquela simples pergunta, da onde que ela tirou todas essas reflexões, né? é. Então é um caminho para se Pri, mas não é dessa exercitar, né? simples pergunta. Lembra que ela estava sozinha naquele Uhum, lugar, né? uhum, Já tinha recebido muitos ensinamentos antes, claro, ela já era uma grande aluna e, uhum, né, praticante e tudo mais, mas ela uhum, recebeu aquela pergunta naquele lugar, que ela estava completamente sem uhum, apoios, uhum, sem a casa dela, a família dela, né? Até o uhum, que poxa, que era o marido dela, foi embora, né? Ficou sozinha ali. Então não é só a instrução é super profunda, realmente.
Mas não é só isso, né? Mas isso a gente não consegue muito medir, sabe, Pri? Porque às vezes a gente ouve muitas vezes uma coisa, de repente alguém fala de um jeito que. E não precisa nem ser um professor, muitas vezes. Às vezes é uma coisa, uma situação comum, que cai na nossa cabeça tipo um martelo. Pá! E a gente fala, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, nunca tinha percebido isso. Então os insights podem vir assim, meio aleatoriamente. A gente nunca sabe que momento que vem, de que jeito que ele vem, né? Então não se menospreze, Pri. Pode ser que em algum momento você tenha um. A gente nunca sabe direito o que que a gente traz na nossa sacolinha, sabe? Então a gente não deveria se menosprezar, assim. Oi, Darcy, fala, meu bem. A Pri levantou uma questão que é assim, tem muitos anos, né, que eu venho estudando e praticando o budismo, não como religião, mas como prática de autoconhecimento. Esse conhecimento ele é milenar, né? E mais recentemente eu mergulhei no, você sabe disso, Gê, na, nos estudos do Gabor Maté, dos traumas e coisa e tal, e estou lendo um livro onde o autor discute os inconscientes, o inconsciente arcaico, o inconsciente emergente, o inconsciente essencial, etc, etc. Esse conhecimento tem 100 anos, né? E aí, o que está acontecendo comigo? Durante a prática, eu não sei se eu estou tendo insights ou se alguma coisa desse inconsciente está emergindo no plano da mente e não no plano mais profundo da consciência e, na verdade, tudo emerge da consciência primordial. Mas eu tenho um pouco, sabe, de... Eu acho que a Pri levantou essa questão na minha cabeça, eu só queria trazer para ficar meio livre dela. Olha, o Lama Wallace, quando as pessoas perguntam sobre isso, né? Porque as pessoas geralmente. A tradução dessa palavra insight seria intuição, né? Seria a tradução dessa palavra. Só que intuição, para nós, é uma palavra super. Qualquer nota, assim, né? Então mas as pessoas perguntam pro Lama, às vezes, em retiro, o que o Lama acha de intuição, e a palavra intuição é insight e tal, em inglês, né? Então geralmente ele fala que a gente não deveria dar um status muito elevado a princípio para os insights, né? Para as intuições. A gente deveria olhar para aquilo e ver se aquilo tem sentido ou não tem, como qualquer outra coisa. Como se alguém chegasse para nós e falasse alguma coisa, né? E a gente não precisa pegar aquilo só porque a pessoa falou, falar sim, sim, ainda que seja qualquer pessoa, nem os lamas a gente deveria fazer isso, né? Nem o Buda a gente deveria fazer, a instrução do próprio Buda foi essa, né? Pegar aquilo como se fosse verdade e simplesmente sair vestindo aquilo, né? Então, o Lama fala para a gente pegar essa informação que vem desse jeito, surge a partir de um nível menos superficial da mente, e e ver se aquilo faz sentido, que benefício que aquilo traz ou não, né? Como qualquer outra coisa, né? Sem dar um status de muita grandiosidade, porque pode ser uma grande besteira, pode ser simplesmente um karma, né? E que vai nos levar para um lugar que a gente nem quer muito ir, né? Então, e assim, quando for durante uma prática, acho que vale a pena a gente não deixar que isso vire um hábito, sabe? De distração, né? Mas é isso. Mas vamos seguir aqui, vamos ver os insights da lama aqui. É, Então, ela estava falando isso, né? Que o que seria a inspiração, a criatividade e a criatividade? Ela termina dizendo, acho que a inspiração é a própria criatividade sem fronteiras e desimpedida, né? Quando esses contornos que parece que estão muito prontos no que é familiar para a gente se desfazem e a gente pode refazer, né? Eles podem ser refeitos de outro jeito, né? Então, Rinpoche estuda arte com Yanni Letumelin, ou Letumelin, não sei como pronuncia esse nome. Uma artista que pinta de modo libertador, não conceitual e expressivo. Seu método exige que o pintor ou a pintora se mova com e observe a expressão da textura e da cor se revelar na tela,
sem transmitir julgamentos como bonito ou feio, bom ou mal. A disciplina dessa abordagem é simplesmente parar de criar e apenas deixar as coisas serem. Mas dá só um minutinho para mim que eu preciso pegar um treco para prender o cabelo, só um pouquinho. Sorry, me dá um calor às vezes. Então, quando, cadê? Quando isso, peraí, então, se o pintor se agarra às suas preferências, Letumelin encoraja a artista a continuar o trabalho até que ela permita que a criatividade natural se manifeste. Quando isso acontece, o pintor alcança o que o Rinpoche chama de o marco da não criação, um estado de criatividade natural no qual o artista abandonou o seu próprio caminho. Quando todas as fixações se exaurem, o pintor descansa o pincel sem tentar melhorar ou manipular o resultado final. O processo pelo qual eu observei Rinpoche passar rendeu pinturas que incorporam uma naturalidade não fabricada. E essa naturalidade se comunica com todos os que observam seu trabalho. É impressionante isso, né? Pensa. Que não é nem criar, né, nesse caso, é permitir que a criação simplesmente aconteça, né? Espontaneamente, assim. Nós todos provavelmente já ouvimos histórias sobre grandes escritores e artistas cujos trabalhos representam a criatividade que emerge quando eles não sucumbem aos conceitos ordinários de como as coisas devem ser. Eu acho que eu ouvi falar que o Michelangelo, ele falava que o Davi dele não estava, ele simplesmente, Davi já estava lá, dentro do mármore, né? Que ele só tirou o que estava por cima do Davi, ali do mármore, imagina. Isso é lindo de morrer, né? Picasso modificava pinturas inteiras quando ele ficava pegado às imagens. Na escrita, quando nos agarramos a uma palavra, frase ou parágrafo, nos inibimos o fluxo de surpresas que apreciamos e com o qual aprendemos tanto. Escrever funciona melhor quando escrevemos não sobre aquilo que sabemos, mas sobre o que não sabemos. E de onde que vem esse fluxo de surpresas? Como diz Rinpoche, costumamos pensar em criatividade como algo que pertence ao artista. Mas, em um sentido mais amplo, ele diz, o universo de aparências e possibilidades surge naturalmente sem que precisemos criar nada. Não é produto de um martelo e um prego. As montanhas, as árvores, o sol e a lua surgiram sem que nos envolvêssemos. E tudo que fomos e tudo que conhecemos desde que pisamos pela primeira vez nesse mundo surgem dessa criatividade natural sem fronteiras. Deixa eu ver se 21 aqui. É um livro do Rinpoche de Ziga contra o Natural Vitality, publicado em 2007. Deixa eu ver. O chat. Super bonito, né? Super bonito. Acho que é uma desconstrução. Tem vários trabalhos de criatividade que são assim, né? Uma vez eu fiz um curso super legal, um workshop super legal com um fotógrafo, porque eu gostava muito de fotografia. Fiz um workshop com um fotógrafo que era o Cláudio. Esse é o sobrenome dele. Que era Desconstruindo o Olhar. Cláudio Feijó. Cláudio Feijó, Mazi, isso mesmo, Cláudio Feijó. Desconstruindo o Olhar. Super legal, né? Porque é mais uma coisa de desfazer, né? Para você poder, sei lá, ter alguma liberdade, né? Frente ao nosso olhar, assim, frente a como a gente está acostumado a ver as coisas, né? Tiago falou assim: é deixar a vida ser é muito difícil, nós queremos assinar a obra. É isso mesmo, Tiago, ainda tem isso, né? A gente quer ser o autor, né? A gente quer ser o dono da brincadeira, né? Dono da bola. Que idiotice, porque na verdade a gente é tudo menos o dono da bola, né? Porque assim,
A gente não tem ideia de como a gente é condicionado, como todas as nossas ações são condicionadas, né? A gente não tem a menor ideia disso. A gente acha que é muito original. Ai, ai. A Tati falou, ele é psiquiatra e fotógrafo. É. Eu acho que ele é psicanalista. Não lembro bem. Ele dá curso até hoje, viu? Para quem quiser, chama Desconstruindo o Olhar. Sabe que ele ficou Eu- muito doente, né, mais um tempo atrás. Ele quase morreu, né? Ele teve É. um câncer. É. Ele é muito amigo de um amigo meu. Esse meu amigo me carregou pra lá. E é muito incrível, realmente. A Tati falou que teve com ele há pouco tempo. Que Ah, que bom. legal. Eu fiquei Bom. feliz de saber que ele tinha melhorado e ficar. Quase que ele foi, quase, por muito pouco. Ele teve com a cara para a morte, assim. É muito legal. E esses trabalhos, eles, ainda que a gente depois esqueça tudo mas na hora, assim, a gente tem uma ideia de como que a gente é condicionado, né? Como que o nosso olhar é condicionado. Então, não é... é... Aí tem uma frase que eu acho que, putz, que ficou super meme de Instagram, mas que é super bonita, da Anaís Nin, né? Que fala que a gente não vê as coisas como elas são, mas a gente vê as coisas como a gente é, né? Então a gente tem esses condicionamentos super internalizados, né? Todas as nossas estruturas kármicas, né? E daí a gente vê já de acordo com essas estruturas kármicas e ganhando liberdade frente a essas estruturas na arte, né? Nessa expressão artística, não é moleza, né? Mas é legal fazer essas oficinas na casa dele, que legal. É Cláudio Feijó, o nome dele. Faz um tempão que eu fiz essa oficina. É muito legal, para a gente notar, pelo menos para a gente notar o grau de condicionamento nosso, né? É muito interessante. Isso aí, ela está falando na vida, mas acontece tá falando na arte, mas acontece na nossa vida, né? A forma como a gente vê as pessoas, como a gente vê a gente mesmo, né? Tudo de jeito super encaixotado. Então, confiança. Desbloquear a criatividade natural na nossa experiência não é algo que está restrito à arte. Ah, é isso. Tem a ver com o estado de ser. Tem a ver com o espírito do não saber, que o John Halifax fala tanto, né? O não saber. Quando eu e a Carol, a gente foi para o Paia fazer o treinamento do Gracie, a parte mais difícil, para você também, né, Carol, ou não? Será que para você também foi? A parte mais difícil do trabalho do Gracie era esse não saber, assim. É tipo assim, tá à frente a um sofrimento, né? O Gracie é um método, né? Então, é o GRA. O C do Gracie é refletir sobre o que vai servir naquela situação. E refletir sobre o que vai servir significa abrir mão do que a gente já acha de antemão que vai servir. Então, quando a gente está. Isso é um método de desenvolvimento da compaixão, né? A coisa mais difícil do mundo é falar, não sei. Né? Eu achei que não consegui fazer exercício. Eu também não consegui. Porque era assim, quando chegava a gente estava à frente, a pessoa contava uma história pra gente, triste. A pessoa com quem eu fiz exercício, eu quis bater nela. Porque eu acho que ela contou a história mais triste do mundo pra mim. E daí eu fiquei com ela ali, ela chorando, toda mobilizada, e eu tinha que praticar o não sei o que fazer, que foi fácil, na verdade, esse caso que eu realmente não sabia. Mas a gente tem muitas ideias, né, do que a gente deveria fazer frente àquela situação. E eu falei para a Roxa que eu tinha a impressão que quando eu falava não, a gente era obrigada a falar não sei, né? Internamente, assim, não sei, não sei, não sei. Mas eu tinha a sensação que eu estava fingindo. Porque, na verdade, eu sabia. Eu achava que eu sabia o que devia ser feito, sabe? Que eu estava fingindo só para fazer exercício. A Eu não pessoa era consegui. assim. Hã? Ela falava que a gente tinha que responder para as pessoas várias vezes. Eu não sei, eu não sei. Eu É, ficava pensando na minha cabeça assim. Eu mas eu achava que sei. eu sabia e eu tava falando, eu não sei. Eu tinha a ideia essa, né, Carol? A gente fez junto uma vez, né? O que você acha que a pessoa espera de você? Aí você te falar, não sei. Né, a pessoa tá te contando uma história difícil, assim. Aí tinha várias perguntas. O que você acha que a pessoa espera de você? Aí você tem que falar, não sei. Mas no fundo eu achava que eu sabia. Ah, ela espera que eu resolva a situação, né? Por exemplo. Mas tinha que falar, não sei. Não sei, não sei, não sei. Às vezes causava uma abertura, assim, o não sei.
de verdade, assim, tinha um efeito, né? Mas na maior parte das vezes eu me sentia irritada de ter que falar que não sabia, porque na verdade eu achava que eu sabia. É um baita exercício, né? Para compaixão, pensa, não é para pintar um quadro, é para praticar compaixão, né? Porque muitas vezes as ideias que a gente tem não funcionam, né? Mas a gente não quer, né? Como é que é aquela história? Para quem tem martelo na mão, tudo é prego, não é uma história dessas? A gente só vê prego, né? Se a gente tem um martelo na mão, a gente quer ir lá e pumba, né? Macetar com prego, né? É dureza. A Lúcia está falando, eu sofro porque acho que nada sei, nem ser budista, não é budista, mulher, budista, budista, nem ser budista eu sei. Ótimo! A gente não precisa ser nada encaixotado né, num título assim, budista, não budista, a gente discutiu até isso no fim de semana, não faz mal. Agora, o achar que nada sei toda hora, porque olha só, uma coisa importante, esse eu não sei não é não é o que eu quero falar? Um desempoderamento para nós, não é isso. Né, não é para nos levar para uma paralisia. É ao contrário disso. Até, Lu, a resposta pode ser que em alguns casos dizer eu não sei seja um condicionamento, sabe? Que você vai ter que largar isso, né? Essa resposta que você vai ter que largar. Então, a ideia desse eu não sei é largar as respostas prontas que vêm da gente. E pode ser que para você, Lu, pode ser, estou chutando aqui, pode ser que a resposta pronta para você seja eu não sei. E aí você deixa de acessar outras possibilidades, né? Porque esse é o ponto do eu não sei, é a gente poder acessar outras possibilidades que não estão prontas, assim, né? Que não estão, que não é o nosso habitual, né? E aí surgem outras ideias. Mas se a gente dá sempre a mesma resposta, a gente não dá chance, né? Darcy falou, porque a gente é obrigado a ser alguma coisa quando sabemos que, por um lado, não somos lado. Não somos nada. Eita, esses corretores mais atrapalham a gente do que ajudam, né? É, é aquele poema do Tenzin Wangyal, né? Eu não sou ninguém, mas isso não significa que a gente não é ninguém, significa que a gente pode ser qualquer um. Esse é o poema dele, né? Eu não sou ninguém e eu posso ser qualquer um. Por outro lado, a gente é tudo e todo, né? Então, e não há contradição alguma. Não tem condição nenhuma. Ao contrário, né? Se a gente afirma que é alguma coisa, aí sim, a gente deixa de ser muitas outras, né? Mas a gente não afirma que é nada, a gente pode ser qualquer coisa. Nossa, Darcy, você tem uma coisa igual a minha? Ah, Tintim. Ô, Jane, Oi, Você, fala, meu bem. você falando isso, eu me lembrei de uma época que eu trabalhava em CAPS, né? É um Aham. serviço de saúde mental, então as pessoas normalmente chegavam numa situação assim muito limite, muitas vezes lá com e aí a gente fazia tipo uma espécie de acolhimento, que é eu receber essa pessoa no serviço, né? E aí eu lembro quando eu comecei a trabalhar lá, receber as pessoas em uma situação de vida muito complexa me apavorava. Eu ficava realmente nesse lugar assim, eu não Uhum. sei o que fazer. E eu ficava muito aflita com isso e pensando num monte de coisa do que eu Aham. tinha que fazer depois. Nossa, eu tenho que arrumar um psiquiatra para essa pessoa. E eu ficava muito ansiosa. E aí eu vi que aí eu vi que eu perdia o tempo com a pessoa preocupada com Isso. isso. É. E aí, com o tempo, eu fui vendo que às vezes eu não ia conseguir fazer pouca coisa por essa pessoa mesmo, mas que se eu Uhum. tivesse ali com ela e realmente Isso. entendesse, escutasse, Uhum. tivesse ali sem todas essas expectativas, que isso acontecia um vínculo muito profundo com a Uhum. pessoa e que isso era muito potente. E aí todo o Legal. resto que eu não conseguisse era esse vínculo. Então, assim, isso foi um grande aprendizado para mim, assim, Hum. que eu realmente não precisava de ficar naquela angústia, assim, Ai, que de querer lindo. fazer, sabe? Então, eu Uhum. lembrei disso, só Muito compartilhando. legal, Pri, muito legal. Porque é isso, às vezes a gente realmente não sabe, né, como nesse caso, que a pessoa está completamente desestruturada, nem adianta você ficar falando muita coisa ali, né, porque não rola conexão por aí, né, e às vezes a gente não sabe mesmo o que fazer, realmente, né,
E também, a Journalie Fax fala sempre isso, ela fala, nunca subestime o poder da sua presença. Gente, mas isso é muito difícil, não é, Pri? É um treino fazer isso, não é? Poder ficar ali presente mesmo, de verdade, né? Se abrir para escuta. As terapeutas sabem bem do que é isso, né? A Kátia também. Mas não é fácil, mesmo, não é fácil mesmo. E para mim não é fácil mesmo, assim, né? Dizer não sei, ficar presente, esperar surgir algo que eu não sei o que é. Puta, para mim é um baita treino, realmente. A Cecília ia falar alguma coisa, depois o Tiaguinho, eu acho que o Darcy tinha levantado a mão, ou não sei. Eu acho que quando a gente fala eu não sei, você sai do automatismo da resposta, Isso. aquela resposta que não passa pela consciência, aquela Uhum. resposta pronta, aquela É. resposta regra. E quando você fala eu não sei, você já tira a regra, já passa a pensar e já vai dar uma resposta mais criativa, diferente. Eu Exato. acho que isso a gente tem que fazer com a gente, né? O que Uhum. fazer nesse momento? Eu não sei. Porque se você Uhum. for, você vai na regra, É, né? isso mesmo. Eu acho que é muito Uma isso. surge uma possibilidade, assim, né? Que, que vem da conexão naquele momento, com aquela pessoa, naquela situação, né? É lindo de morrer, Isso. muito mais bonito de falar do que fácil de fazer, né? Porque realmente é um treino isso mesmo. Oi, Tiaguinho, fala, meu bem. Oi, estão me ouvindo bem aí? Sim. Tá. É, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Que Ah, esse estudo, antes de eu entrar, já está quase no fim o livro, mas eu vi todo e eu sinto que esse vídeo aí no YouTube, a gente gera muitas possibilidades de méritos para as pessoas, né? uhum. E eu acho que foi encantador e eu consegui estar aqui agora e eu queria muito agradecer essa oportunidade. O Thiago comentava todos os vídeos, eu falava, Thiago, vem no YouTube. Ele assistia depois, comentava, super feliz. Falei, vem pro estudo, agora ele consegue vir. Tô tão feliz de estar aqui também, obrigada. Também muito feliz porque eu aqui em Teresópolis, né, no Rio de Janeiro, não tem Hum, tanga. E aí uhum. o Marcelo Nicolodi até veio aqui recentemente. Aí eu, tava lá o primeiro da fila, porque eu sou dessa sanga virtual, né? Aham. O que eu queria comentar, na verdade, aí eu já acho que podia estar. A gente fica se julgando, né? Pode Uhum. estar errado, porque eu vou falar uma coisa que bateu em mim, que eu sei que eu gostaria de falar nesse momento, né? Pode falar. Mas o que eu sinto é assim, que a gente, pelos sentidos, a gente está lendo tudo o tempo todo, né? A leitura Uhum. de mundo do Paulo Freire, sei lá, com, Uhum. com, com todos os sentidos. E a gente vai introjetando aquilo, assimilando, transpirando aquilo, tal. Então, é isso que eu falei da gente assinar, é que a gente quer sempre testar nosso conhecimento sobre as coisas. O que eu queria falar na hora que eu levantei a mão é que eu me lembrei do que o Lama Padmasambhava falou, eu acho que foi ele, que é assim, a gente não se dá conta do que a gente não se dá conta, e a gente não se dá conta que não se dá conta que não se dá conta, né? Então, a gente, quando vê uma experiência, a gente quer experimentar essa coisa do ego de dizer que entendeu, né? De alguma Uhum. forma. Uhum. Mas De validar o que a fica gente acha sobre aquilo, né? Uhum. e participar, né? Tipo, é muito Uhum. difícil a gente ficar em silêncio e às vezes perder a oportunidade de falar uma coisa, perceber que aquela coisa não era tão certa como se imagina Uhum. e aprender, né? Uhum. Na verdade, é É. isso que eu sinto. A gente já esse tema é tão bonito, né? Porque é o que você falou, a gente não se dá conta que o Lama fala, não se dá conta que não se dá conta, não se dá conta que não se dá conta de que não se dá conta, né? Quer dizer, a gente tem vários véus assim que estão filtrando a nossa visão do mundo, mas a gente não vê os véus, né? Ó, por exemplo, esse meu óculos está riscado. E ele me irrita profundamente, porque ele está arriscado. Eu não sei o que eu fiz, acho que eu ralei em uma superfície, assim, tem um risco aqui, no meio da lente, né, obviamente. E quando eu percebo, me irrita muito, mas a maior parte do tempo eu não percebo que está arriscado. Eu estou vendo as coisas, a lente está arriscada, né? Mas eu tô aí, tô vendo as coisas, né?
Então, como é que a gente. A questão é assim: como é que a gente faz para ver uma coisa que a gente não está vendo? Como é que a gente faz para ver uma coisa que a gente não está vendo, né? Então, o budismo vai tentando jogar luz nisso, né? Perguntando e, olha, mas e isso e aquilo, fala que não sabe, né? É tudo uma tentativa de ampliar e de aprofundar a nossa visão, né? E se dar conta dos milhares de filtros que a gente usa, né? Que a gente está o tempo todo funcionando, né? Mas a gente, na maior parte das vezes, a gente está querendo mesmo é validar os nossos filtros. A gente não quer desafiar os nossos filtros. A gente quer validar, né? Olha, eu acho isso. A gente não está querendo desafiar os nossos filtros, né? Tem um vídeo super legal que eu vou compartilhar com vocês, de uma pesquisadora. Eu uso para os alunos do Einstein muito esse vídeo, da Julia Galef. É super legal, vou compartilhar com vocês Com, no grupo. com relação ao que a Lama falou de pintura, né? Essa coisa de você pintar sem um conceito. É dificílimo. Mas como é Super! que você vai entrar na frente de uma tela em branco? Não quero pintar nada. Não, Uhum. né? Qual é a Um dia desse medida, né? Qual é a eu medida estava que você... fazendo um desenho, porque eu ouvi falando das bolhas, das mandalas, as esferas, não sei o que, lá. Aí fui fazer um desenho. Eu já fui, tipo, cada traço eu estava idealizando e tal. Aí ficou, tipo, uma sombra de lótus, uma pessoa com uma coisa vermelha aqui, da Bodhicitta, sei lá, e uma esfera e um monte de esfera em volta, né? Uhum. Mas eu estava super querendo conceitualizar aquilo que eu É. estava tentando, né? Agora, como eu chegar lá na frente e falar, não, eu vou olhar para o lado, né? A, a não conceitualizar também, não vou conceitualizar, isso também é um Já conceito. conceitualizou. É. O lance é Não é respirar e fácil. deixar, né? Tipo, e É. e isso aflige muita gente. Por exemplo, eu tenho guarda compartilhada e meu filho, domingo, deixei com a mãe com febre, 37,1, tá? Aí, beleza. Aí, tipo, ele vem vindo com febre até hoje, aí fica leva, não leva. Aí, mas estava, tipo, 37,1. Aí, tipo, 20 minutos antes do estudo, né? Eu sentei para dar uma respirada. Aí, o WhatsApp, eu vi que era ela, assim. Aí, eu falo, poxa, hoje tem que levar mesmo, que tá com 38 e já tá o remédio. Aí, isso me, pô, aí eu falei, caraca, eu estava aqui super preparado, né? Como é que as coisas, né, mudam? E aí comecei a fazer o estudo, já relaxei, já falei, não, vou chegar lá, ele é um ser humaninho, ele tem que lidar com as causas dele, o karma Tudo bem. dele, né? Porque a gente fica, né? Eu fiquei aflito, aí minha respiração, a minha adrenalina, aí retomei, aí vendo o curso aqui. Quer dizer, a gente quer ter controle sobre tudo, né, na vida, e às vezes não tem controle, né? Não. Na verdade, essa coisa de insider é a gente respirar e deixar ser, porque não dá para assinar. Tipo, eu vou lá e vou encostar na cabeça do meu filho, fazer assim, aí ele, papai, era isso a minha fé. E a gente fica doido, que a pediatra vai meter-lhe antibiótico, e aí vai, ai meu Deus, né? Queria que a água curasse, mas deixa ser, né? Sem assinar. Gratidão. É. Tem uma medida de possibilidades aí, né? E muita coisa que a gente não consegue fazer. Vamos só ver esse último trecho aqui desse capítulo, a gente vai encerrar esse capítulo aqui, que é justamente sobre confiança. Então, desbloquear a natureza, desculpa, desbloquear a criatividade natural na nossa experiência não é algo que está restrito à arte, né? Tem a ver com o estado de ser, tem a ver com o espírito do não saber. Foi toda a história por causa dessa frase, o espírito do não saber, com Koan, né? Aquilo que a gente não consegue responder, com tolerar a incoisitude, né? A ausência de contornos das coisas, com uma mente livre de conclusões, com a mente do caminho do meio, que conhece a natureza sem fronteira das coisas. Não é fácil. Isso é um tipo de paciência, inclusive. Isso tudo que a Lama está descrevendo aqui é uma das definições de paciência nos ensinamentos do Shantideva. É tolerar essa impossibilidade de definir tudo do jeito que a gente quer, colocar tudo dentro de caixinha e que a gente sabe que caixinha que é, e vai tudo caber lá dentro e vai ficar tudo certo, né? Esse modo de ser nos oferece a liberdade de experimentarmos e de nos relacionarmos com a mente e com o mundo da maneira mais direta e viva possível.
Não criar demanda certa. Não, peraí. Não criar demanda certa confiança. O tipo que o Tiago estava falando. O tipo de confiança que o Buda teve quando desistiu de todas as visões e sentou-se sob a árvore Bodhi. E desse espaço sem visões, o Buda veio a entender a natureza das coisas, como as coisas são, de fato, né? O que lhe permitiu falar naturalmente sobre o caminho da sabedoria. A peregrinação que nos leva da incompreensão para a iluminação. Mas isso não é algo comum, como peças que se encaixam. É verdadeiramente uma expressão não fabricada, de brilho. Gente, isso aqui é. Ops. Deixa eu marcar aqui para a gente deixar para semana que vem. Esse capítulo é porreta, é. O livro é porreta, né? Putz, grila. É, muito profundo. Esse capítulo, bom, tá encaminhando para o fim, né? Então vai ficando cada vez mais complicada a coisa, né? Mas justamente essa entrega, né, para as coisas como elas são, ao mesmo tempo doando o que a gente pode, fazendo a contribuição que a gente pode fazer para as coisas, né? Que também não é o caso de a gente se retirar do mundo, né? A gente vai agir, a gente vai ter ações de corpo, de fala e de mente. Mas entendendo que isso é só uma parte do que está acontecendo, né? E do que vai acontecer. Meu, isso é muito difícil. E esse é o ensinamento sobre paciência do Shantideva. É a paciência de tolerar as indefinições, ou a impossibilidade de definir as coisas. Não é só indefinição, a coisa está indefinida, mas um dia vai se definir. Não, não vai se definir. É a impossibilidade de definir as coisas. Absolutamente, né? Esse é a paciência. É o grau mais sutil de paciência, mais complicado de paciência. Vamos encerrar com a cartinha, fofuras? Vamos fazer a meditação da Aroshi? Então, depois de um capítulo desses, não é moleza soltar os conteúdos da mente, né? Mas a gente pode trazer a consciência para o corpo e soltar todos os conteúdos da mente, todo o esforço, em cada expiração. Sente o corpo e solta todos os esforços agora. Cada expiração, cada nova respiração é uma chance de a gente soltar, de a gente se soltar de toda essa trama, esse tecido, e permitindo que haja mais porosidade nesse tecido de conceitos. E agora então traga para sua mente alguém que você sente que é profundamente equilibrado e bondoso. Talvez alguém como Thich Nhat Hanh, ou um professor amoroso, sábio, uma professora amorosa, sábia. E reflita um pouco sobre essa sabedoria que irradia dessa pessoa, o coração de avó dessa pessoa. Roshi usa esse conceito do coração de avó, das pessoas sábias. O coração sábio que vê as coisas com perspectiva e abraça tudo com calor, com respeito, com equilíbrio. Abraça tudo e todos. E agora traga para sua mente, para essa qualidade, alguém que esteja lutando com alguma coisa.
E aí, internamente, você pode oferecer essas frases para essa pessoa. Que você possa se abrir para a verdadeira natureza da vida. E aceitar as coisas como elas são. Saiba que eu desejo para você felicidade e paz. Mas que eu não posso fazer escolhas por você. A sua felicidade depende das suas ações e não dos meus desejos. Você possa aceitar a raiva, o medo ou a tristeza, sabendo que você não é limitado por esses sentimentos. Vou repetir as frases. Como se a gente pudesse falar isso para nós mesmos. Que você possa se abrir para a verdadeira natureza da vida e aceitar as coisas como elas são. Saiba que eu desejo felicidade e paz, mas que ninguém pode fazer escolhas por mim. Nossa felicidade depende das nossas ações e não dos desejos simples. Que eu possa aceitar a raiva, o medo, a tristeza, sabendo que eu não sou limitado por esses sentimentos. Descansa agora nesse coração de equanimidade e de destemor. Hum. Então, meus bens, É, sou eu. que lindo. Você consegue colocar esse texto pra gente? Dessa cartinha? Ou uma fotinha, alguma coisa Eu consigo, assim? mas eu sugiro que vocês comprem o... Comprem a caixinha. Ah, tá bom. Mas ele é todo Mas em eu vou inglês, colocar. né? Ele Oi? é É todo em tudo em inglês. Ah, inglês. A é gente um inglês, Ô, ok. dia... Gê, você precisa negociar lá com o Roche para fazer uma versão nacional. É muito Não é com a caro essa. Roche, meu amor. Não é com a Roche, é com a editora. Não é tão simples assim. Nós estamos tentando. Fica tranquila, É nós estamos porque sai tentando. muito caro comprar isso. Sai quase R$ 300. É, eu sei. Eu vou postar essa fotinho, tá? Eu vou postar 300 esse reais texto. a gente faz uma vaquinha para editar uma versão nacional e faturar um dinheiro pro Paia, Não é né? assim, cara. Não é assim. Eu queria que fosse simples assim. Mas não é simples assim. A editora não tá nem aí com se é R$ 300 ou se... Calma, a gente tá negociando. Fica tranquila. Por enquanto, a gente vai fazendo uma por dia. A gente tá fazendo uma por dia e já passou da metade das cartinhas, na verdade. É que a gente quer ter a caixinha, né? Com as cartinhas, todas, né? Eu sei como é que é. Assim que Isso lançou, eu vende comprei. isso acha fácil em qualquer livraria lá nos Estados Unidos? Não. Não, lá nos Estados Unidos, Na não. Califórnia? Não acha em qualquer lugar. Melhor comprar na alfândega, Simone. É por causa do valor. Não é por causa do valor. Eu Sim, comprei. é. Não é. É Ficou na alfândega, eu aleatório. Eles pegam. perdi. Porque isso aqui não é Uhum, exatamente um livro, né? Então, é é. uma caixa. Tem que pagar imposto para retirar. Eu paguei R$ 260 e eles falaram eles mandaram uma carta para mim falando que eu estava preso na alfândega e que o cara lá, quem mandou o livro, tinha que pagar. Acho que ele não sei se ele não pagou, eu perdi. Mas tem na Amazon, eu comprei várias caixinhas já. Foi na Amazon mesmo.
É que Foi às por vezes ela eles mesmo. fazem isso, essas coisas aleatórias, assim, eles pegam algumas, né, encomendas, assim, porque não é um livro, né? Ainda tem isso. Não é um livro. Mas a maior parte das vezes passa. Sinto muito, Lulu. Sim, quando eu for, eu compro pra você. Quando eu for para os Estados Unidos, eu compro pra você. Aí eu trago na minha mala. Ninguém vai pegar, ninguém vai ficar preso na alfândega. Gente, boa semana. Obrigada, Beijo, gente. Obrigada a Gê. Foi todos. maravilhoso. Gratidão. Beijo, viu? Obrigada, Valeu. um beijo, Obrigada. gente. Beijo. Obrigada, gente. Tchauzinho, beijo. Beijo.